O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, que você já está cansado de saber, pode acompanhar também através do nosso aplicativo de celular, através do canal do YouTube e também da nossa página da internet tvzoom.com.br. Peço desculpas de antemão, estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas estou muito feliz porque tem hoje uma daquelas oportunidades de gravar um programa, de fazer uma entrevista que serve de exemplo, de estímulo, com uma pessoa que está batalhando e está conseguindo resultados muito interessantes e aqui, né, para mostrar de novo, ligado ao IPRJ, nosso braço da UERJ Nova Friburgo, a UERJ e as universidades públicas que têm sido tão perseguidas, tão diminuídas, vítimas de tanto, enfim, tanta desinformação. É sempre uma alegria, uma satisfação poder mostrar de forma concreta, através de um exemplo concreto, o tipo de conhecimento que se produz aqui, o tipo de cidadão que se forma ali dentro, não só o profissional, mas o tipo de cidadão que se forma ali dentro. E para mim é uma satisfação muito grande hoje receber aqui o Carlos Cardoso Dias, aluno de graduação de Engenharia de Computação. Engenharia de Computação, aqui no nosso IPRJ, que tem uma história muito interessante para nos contar já, muito novo, mas já vem acumulando ao longo da graduação uma série de experiências legais que me deram uma satisfação muito grande de poder contar essa história aqui junto com você, Carlos. Carlos, obrigado por ter aceitado o convite. Te fiz um pouco em cima da hora, né? Eu que agradeço. Como sempre, eu não perco essa mania de chamar um pouco em cima da hora. Mas, Carlos, o professor Francisco Moura, né, que foi diretor do IPRJ, me procurou, eu tenho uma relação muito boa com ele, para contar o caso desse aluno de graduação do IPRJ que estava indo estagiar na Google pela segunda vez, lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, né, para a graduação, assim, que chama muita atenção. Queria que você contasse para a gente como é que surgiu essa situação, essa primeira possibilidade, da primeira vez, como é que surgiu a primeira possibilidade, assim, a ideia de repente, fazer um estágio lá nos Estados Unidos, na Google. Como é que surgiu isso? Bem, para começar, acho que tudo começa com um desafio, né? Alguém que te apresenta algo que você não enxergava como real. Estagiar no Google, o Google é uma das maiores, se não a maior empresa da área de computação. E há uns tempos atrás, cerca de 1 ou 2 anos atrás, teve uma palestra de uma pessoa, o professor Ricardo Fabre, que também dá aula no IPRJ, que trabalhou na Google, e ele foi narrar a experiência de como foi trabalhar na Google, o tempo que ele passou lá, o que ele tinha desenvolvido. Então, nesse evento que ele palestrou, foi o Open Labs, ele começou a falar e começou a surgir foi o primeiro contato com algo que passou a ser, que era totalmente fora de cogitação e passou a ser um pouquinho mais real. E depois, aquela vontade, né, de se desafiar, de tentar fazer algo que você nunca tinha feito, que você não conhece nenhuma pessoa que tinha feito. Então, eu me inscrevi no processo seletivo pelo próprio site da empresa, no Google Careers, e com incentivo em grande parte dos meus amigos, dos meus conhecidos, dizendo que, cara, você consegue, vai lá, tenta. Então, foi assim que surgiu pela primeira vez a oportunidade. Inglês você já falava, né? O meu inglês é de colégio público. Então, eu já falava, mas boa parte do meu inglês foi estudando por eu mesmo, site, por estar no curso de computação, você se força muito a viver o inglês. A pessoa acaba sendo muito apresentada a termos, né? E ter que, até para programar e tudo mais, muitas vezes tem que ter algum domínio, né? Da língua. Acaba sendo uma coisa meio que necessária, uma ferramenta, né? Sim, sim. Não era exatamente assim de falar, mas você tinha contato, tinha uma familiaridade com a língua. Sim, eu já tinha uma familiaridade. Antes do estágio no Google, propriamente dito, eu estava num estágio para a Unicef, e esse estágio foi o meu primeiro estágio internacional, foi o meu primeiro contato com essa ponte fora do país, e lá foi o momento de refinar o inglês, pegar esse inglês que era muito bruto, que era coisa que você ficava lendo e não falava. O estágio com a Unicef veio antes da Google, então? Veio. Eu fiz um estágio durante 4 meses para a Unicef, Office of Innovation,
totalmente remoto, e nele foi a oportunidade que eu tive para me envolver mais com qualquer coisa fora do país. O que você fazia nesse estágio? Assim? Como é que surgiu essa chance? O estágio na Unicef foi uma oportunidade quase que aleatória. Foi uma oportunidade que surgiu no LinkedIn. A minha esposa, que segue a Unicef, ela está sempre envolvida com assuntos relacionados à ONU, organizações internacionais. Ela viu essa oportunidade, ela viu que era para desenvolvimento de software, e falou: se inscreve, tenta, faz o processo. Eu me inscrevi em cima da hora, no último dia possível, fiz o processo, acabei passando na série de entrevistas, foi aprovado, e ele se tratava basicamente de você trabalhar numa ferramenta de visualização e de extração de dados, que ela tinha como objetivo gerar algum tipo de insight sobre diferentes regiões do mundo, como, por exemplo, escolas que estão conectadas ao redor do mundo e como isso impacta a educação das crianças. Esse tipo de dado, nós lidamos muito com os data scientists, fizemos um trabalho de Big Data, Data Mining e desenvolvimento de software. E todo mundo, eram várias pessoas trabalhando na mesma tarefa, vamos dizer assim, colaborativa, isso, à distância? É difícil, porque você fala assim, é um pouco difícil imaginar o que você estava fazendo de fato ali, quer dizer, você estava programando, mas junto com outras pessoas? Então, no mundo de software, a gente trabalha muito com teams, são times de desenvolvimento. Então, tanto na Unicef quanto também no Google, você fica trabalhando dentro de um time, e o time vai ter uma pessoa que é o Project Manager e cerca de 3, 4 desenvolvedores. Eu era um dos desenvolvedores, tinha um desenvolvedor lead, e nós trabalhamos juntos no mesmo projeto, mas as atividades são individuais. Cada um tenta melhorar o projeto numa forma que nós pensamos juntos, mas agimos individualmente. Você já entrou na universidade programando? Você já tinha essa base assim, não? Eu entrei na faculdade programando, eu vim do Cefet, então no Cefet foi o meu contato com programação, também é um excelente instituto, excelentes pessoas, aqui mesmo em Friburgo, então lá foi meu primeiro contato com programação, fora isso só por eu mesmo pesquisando. Entrei na faculdade, tinha um conhecimento de programação que a faculdade refinou. Eu tive a possibilidade de entrevistar um empresário aqui, Eduardo Werner, há pouco tempo. Ele falou para mim, não sei se chegou a falar no programa, mas falou em off, da qualidade do pessoal que se forma no Cefet, que é uma mão de obra excelente, que ele pega ali, já está geralmente o pessoal pronto, né? Ele falou que realmente fornece mão de obra excelente aqui na cidade. E, enfim, o seu testemunho reforça isso, né? Porque você está narrando a experiência, você está em qual período atualmente, assim, da graduação? Eu sei que nunca é certo, exatamente. Como eu vim de transferência, eu vim de uma transferência externa indo para uma outra faculdade, da UFRJ, então a grade nunca é totalmente compatível. Então, estaria em cerca do 8º período. Porque você está narrando situações já do primeiro estágio, né, que você já tinha condição de programar, por isso que eu estou perguntando, né, já tem um tempo aí de programação. Então veio a Google. Como é que foi o processo seletivo para a Google? O processo seletivo da Google, assim como também as grandes empresas da área de computação, né, tem até uma sigla para elas, que é o GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple. São os 4 impérios. Eles todos seguem o mesmo tipo de entrevista, a chamada Code Interview. Alguém um engenheiro de software do outro lado da linha do... Skype, isso não? Ou por telefone, ou num programa parecido ao Skype, ou Hangouts, por exemplo. Uhum. Liga para você, vai te passar um desafio, e esse desafio você tem que transformar ele num desafio computacional e resolver ele da melhor maneira possível dentro de um tempo que é aproximadamente 45 minutos. Nossa. Você vai fazer isso ao vivo, ele vai estar você vai programar numa plataforma onde ele também tem acesso, ele vai estar vendo tudo que você está fazendo. Nossa, mãe. E no final, e também durante, né, você tenta explicar o que você está fazendo, e no final ele vai perguntar sobre o que você fez, se aquela realmente é a melhor abordagem ou não, o que poderia ser otimizado. Porque é isso que esses grandes... É isso que essas grandes empresas estão procurando, alguém que consiga
pensar em larga escala, consiga pensar num produto que vai atender não 1 milhão de pessoas, mas 1 bilhão de pessoas. O que você está me descrevendo não é uma situação só de você saber usar a ferramenta, é de você buscar solução, né? Você tem também que ter uma certa orientação própria, né? Esperam de você uma certa liberdade, uma autonomia para tomar decisão, pelo que você está dizendo, porque não é só você programar uma coisa como um robô, não. Você tem que pensar qual é o melhor caminho, qual a melhor forma. Exatamente. É um tanto mais complexo, embora deve ser também mais prazeroso, imagino, né? É desafiador, com certeza. Então, você vai fazer isso, por exemplo, para Google, geralmente são 2 ou 3 code interviews, e no final dessas code interviews... 2 ou 3? 2 ou 3. Nunca é uma só, porque uma só você pode ter dado Sorte, ou uma né? sorte ou um azar. Às vezes é um problema que era realmente muito complicado, que às vezes você não conseguiu nesse tempo. Ou às vezes era um problema que você já tinha visto que era mais fácil, então você conseguiu resolver ele de uma maneira excelente. Então, 2 ou 3 entrevistas, e com pessoas também diferentes, são entrevistadores diferentes. Eles vão reunir depois esse feedback e vão fazer ou não a proposta para você. Você tem ideia de quantas pessoas concorrem para uma vaga numa situação como essa? Não? Por curiosidade, quando eu fui aprovado pro Google, foi algo tão irreal para mim, foi tão surreal, que eu perguntei à minha recrutadora o que fez ela olhar o meu currículo e para ter esse primeiro contato e para ser sequer chamado para uma code interview. E também um número de currículos que ela via. Então, ela estava falando coisa de 40 mil currículos por semana que ela analisava. Não, ninguém consegue. Passa os olhos, né? Você tem alguns critérios que se... Exatamente. Isso aqui eu vou olhar, porque tem uma filtragem, né? Tem uma filtragem que já é por máquina, que você já seleciona algumas palavras-chave do que você realmente quer, mas em termos de número já dá para ter essa ideia. É absurdo, né, a quantidade. E você conseguiu isso 2 vezes, né? 2 vezes, né? Claro que imagina assim, a segunda vez você já tem mais confiança, você sabe que é possível, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, né, de como é que foi essa experiência, porque não é só começar a estagiar. Você saiu do país, né? Você já conhecia os Estados Unidos, já tinha ido alguma vez? Não, foi a primeira vez fora do país. Pois foi tudo novo. Então é uma mudança de vida, de certa forma, né? Você foi para onde? Para Califórnia? Eu fui para Palo Alto. Eu fiquei em Palo Alto, numa região ali chamada de Los Altos Rios. Eu estava trabalhando na sede da Nest. A Nest, ela faz parte da Google. Eu ficava numa distância que eu ia a pé para o escritório, todo dia. Você ficava onde? Hospedado aonde? Eles te dão isso também? Eles te dão uma verba suficiente para você se deslocar. E eles te dão a opção de contratar uma empresa terceirizada para resolver a parte de hospedagem para você, ou você pode também usar esse dinheiro e procurar por você mesmo. O meu processo, da última vez, ele foi muito corrido. Então, por questões de tempo, por documento que você precisa entregar, correr rápido, eu acabei resolvendo tudo por mim mesmo, ficando num Airbnb, que eu ia ficar por cerca de umas 4 semanas, mas acabou se estendendo durante todo o prazo que eu estava lá. Qual era o prazo? Quanto tempo era o prazo do estágio? Eu fiquei num estágio durante 12 semanas. Os estágios variam entre 12 e 14 semanas, geralmente. Em torno de 3 meses. 3 meses lá em Palo Alto. Isso. E você foi daqui do IPRJ, foi só você? Sim, foi só eu. Você não conhecido lá então, né? Não, eu conheci... Existem outros brasileiros lá. Eu cheguei a conhecer um outro estagiário na época que estava fazendo doutorado na USP. Hoje em dia ele já é contratado pela Google, já está trabalhando, se não me engano, na Irlanda. Então ele foi o primeiro brasileiro e estagiário que eu vi na mesma situação que eu. A gente se encontrou no evento também da Google e ficou conversando entre si e compartilhando as experiências que a gente tinha tido até então. Mas já é uma situação diferente, né? Já fazendo doutorado pela USP, né? Sim. Dá um pouco da dimensão do tipo de concorrência, do tipo de filtragem que tem que passar para conseguir chegar lá. E conta pra gente, divide um pouquinho como é que foi isso, chegar lá de repente no centro lá do Vale do Silício ali, e tá no núcleo mesmo da tua profissão, né? Lidar com ferramentas que eu imagino que sejam ilimitadas, né? Uma cobrança também, como é que foi isso? É muito diferente, eu acho que a palavra certa que consegue resumir muito bem o estágio é desafiador. Não importa o grau de conhecimento prévio que você tenha.
como eu falei, tinha alunos de doutorado, tinha alunos de mestrado, tinha alunos de graduação, pessoas que estavam lá pela primeira, segunda, às vezes terceira vez. Eles sempre são desafiados. Essa é a constante. O cenário lá, em termos de tecnologia, é único no mundo, poderia dizer. E eu, como um garoto que veio de Friburgo, que o mundo era o próprio bairro, de repente teve esse horizonte, você perde um pouco o chão por um tempo. Até se recuperar, você precisa fazer com que aquilo ali também seja o seu mundo. E a própria empresa te ajuda muito com isso. A empresa tem eventos que ela tenta primeiro, te instruir, ensinar você com o que você vai lidar, com o que você está lidando, o que se espera de você. Eventos para você socializar, eventos tanto dentro da própria empresa quanto fora da empresa. Tem cruzeiro que você vai cheio só de estagiários, que dá uma volta ao redor de São Francisco, na Baía de São Francisco. Você vai assistir um jogo de beisebol, você vai socializar mesmo. Então, é oportunidade para você fazer amigos, para você aprender, tudo isso ao mesmo tempo. É desafiador, é um pouco intimidador, mas você tem todo o suporte necessário para dar o seu melhor enquanto você está ali. Eu te falei que passava rápido. O primeiro bloco a gente já está chegando ao fim, mas, bom, a história fala por si, né? É uma narrativa muito legal, espero que estejam gostando tanto quanto eu. Segura aí que já está voltando, tem mais um bloco para a gente conversar ainda. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, voltamos para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui o aluno do IPRJ, Carlos Cardoso Dias, que está indo estagiar pela segunda vez lá na Google, nos Estados Unidos. Peço desculpas pedindo o primeiro bloco. Quem chegou agora, estou com a voz realmente hoje prejudicada, um pouco rouco. Estou um bocado gripado aí, mas me perdoem por isso. Carlos, você estava falando de tudo que vem junto com esse pacote. Com esse São Francisco, um lugar também tão emblemático, né? Uma cidade tão interessante, aquela ponte Golden Gate, Alcatraz ali, enfim, tudo. Então, a gente viu tanto isso em filmes, né? Acaba sendo uma experiência de vida muito legal também, né? Que vem junto com o aprendizado. E você falou também das instruções que vocês tiveram lá. Você aprendeu bastante? Você voltou diferente? Com certeza. Não só pela própria... durante o estágio, você passa por uma primeira semana de orientação, que é basicamente você lidar com a empresa, com as ferramentas que você vai estar trabalhando no dia a dia. Que eram coisas novas, essas ferramentas para você? Não? São novas. Tem muita novidade, porque embora mesmo que você já esteja trabalhando na área, muita coisa dentro da empresa usa-se ferramentas próprias, desenvolvidas pela própria empresa para um trabalho específico. Mas não é só essa oportunidade de aprendizado. Durante todo o estágio, você vai trabalhar numa equipe. E o que eles esperam de você não é algo que eu já vi outras vezes, nem em outros estágios que eu já fiz. Eles não esperam que você faça algo que é digno de estagiário. Não, eu vou te dar um serviço de estagiário. Não, você vai estar trabalhando num projeto que vai ser usado por milhões e bilhões de pessoas e espera-se que você atue num time tanto quanto um FTE, um full-time employee, e contribua tanto quanto qualquer outra pessoa nesse time. Eles têm uma certa noção, uma consciência de que do pacote que oferecem, né? Da importância de um aluno se deslocar para um continente inteiro para poder tá nesse projeto, quer dizer, sabem que na verdade é o centro desse processo todo de informática, vamos dizer assim, né? De programação. E realmente tiram bastante de vocês, investem e tiram bastante, né? Tiram no bom sentido, de extrair bastante coisa de vocês, né? Basicamente isso que você está dizendo, né? Sim, você vai agir como como um membro da empresa. Eles vão te tratar como um membro da empresa, eles vão te respeitar, eles não vão ignorar essas ideias por achar que você é novo, porque você tem uma semana de experiência. Não, você vai ser ouvido. E eles também vão te instruir. O tempo todo, eles vão te dar a instrução necessária para você
tirar qualquer possível impedimento na tarefa que você está fazendo, para que no final o projeto que você possa entregar, que você possa apresentar, seja algo que realmente vai ser utilizado por todas as pessoas. Naturalmente eles sabem que tem bons cérebros ali, né? Mas você tinha que apresentar um projeto, então, no final? Sim, a ideia do estágio é que você tenha um projeto que você possa se focar e no final você apresenta esse projeto tanto para o seu time quanto para um time maior, geralmente o setor. Em alguns casos vem CTOs para ouvir essas apresentações e ver o que você fez durante esses 3 meses. Com alguma chance de efetivação, assim, não? A Google tem um comprometimento muito grande com a educação. Então, caso você tenha a possibilidade de se formar dentro de 1 ano, eles oferecem a você a possibilidade de concorrer a uma vaga, como qualquer outra pessoa, seja ela estagiário ou não, você vai concorrer à mesma vaga, fazer o processo seletivo e, sendo aprovado, você sai do seu estágio, volta para a sua graduação, termina a sua graduação e vai assumir a posição dentro de 1 ano. No meu caso, como ainda não podia ter certeza que me formaria em 1 ano... Você está fazendo de novo. Exatamente. Eles te dão a oportunidade de aplicar para um outro estágio. E de acordo com o feedback que você tem no primeiro estágio, eles podem, e também com o seu currículo, eles podem te chamar ou não para uma próxima oportunidade. Mas você fez outro processo seletivo? Eu não precisei fazer outra code interview, mas o processo seletivo dessa segunda parte é muito mais baseado na sua performance durante o seu estágio. E se o seu perfil dá matching com os projetos que eles precisam de estagiários para o próximo período. Então, eles te convidaram? Eles me convidaram. Para o segundo estágio eu fui convidado. Como é que foi isso? Porque você tá trabalhando, né? Você falou dos estágios na Unicef, mas você está trabalhando atualmente com a Unicef, né? Sim, hoje em dia eu trabalho na Unicef, eu sou consultor, num período, no contrato agora vai fazer 6 meses agora. O meu contrato na Unicef vai fechar exatamente quando o estágio na Google vai começar. Ah, casou tudo certinho, então. Sim. Você mora em Friburgo e trabalha em Nova York, basicamente isso, né? Basicamente isso, eu trabalho remoto. Eu trabalho de Friburgo, 3 dias por semana, com a sede em Nova York, do Office of Innovation. Também desenvolvendo software? Também desenvolvendo software. O mesmo projeto que eu desenvolvi durante o estágio na Unicef, chamado Magic Box, ele acabou crescendo, se expandindo, e eu também apliquei para uma vaga lá, uns tempos atrás, e fui chamado, quando eu saí do meu estágio no Google, eu fui chamado para essa oportunidade de trabalho durante esses 6 meses na Unicef. É incrível isso, né? Essa coincidência temporal também que você está narrando, assim, de conseguir emendar um estágio, um trabalho, e um acaba, o outro começa, tudo tão certinho assim. E eu acho isso, assim, sensacional, principalmente para mostrar aos jovens, né, sobre as possibilidades que hoje em dia que a internet, as ferramentas de comunicação proporcionam. Porque no caso da Google você está estagiando lá, né, você está indo de novo para lá agora para fazer. Mas a Unicef você conseguiu estagiar e trabalhar aqui, né, estando aqui e ter essa experiência, esse currículo, né, que naturalmente te ensina muita coisa, não é gratuito. E assim, um deles você está indo para lá, outro você está fazendo aqui, mas o que eu acho essencial é que o Google só foi possível na sua vida por causa do que você encontrou aqui, né, por causa dos professores que você encontrou. É importante, a gente nunca deve deixar de enfatizar, todos os professores aqui do IPRJ são doutores no mínimo, né, a maior parte são pós-doutores, mas todos são doutores. Tem aqui realmente pessoas com publicações internacionais, que estão à frente de pesquisas, que estão produzindo conhecimento e que vão ser fruto de publicações internacionais, estão realmente na vanguarda, estão na linha, na fronteira do conhecimento. E o friburguense não tem noção do que é o IPRJ aqui, do que é a UF, do que é o Cefet. E outras instituições, a gente tem boas escolas também. Mas falo sobretudo das universidades. O pessoal não tem noção que aqui se formam doutores, né, e que vêm pessoas de outros países estudar aqui. Eu acho que você é testemunho disso, né? Você não tá, eu não estou aqui tratando só de uma pessoa que tem uma carreira brilhante, mas você não se fez sozinho, né? Eu acho interessante dividir isso que você está conquistando com a UERJ, com o Cefet, com as escolas. Você fica à vontade para falar de onde você estudou também, porque é uma vitória coletiva, né? Eu acho isso uma vitória coletiva. Sim, então todo o conhecimento que eu reuni até aqui, ele é fruto de colégio público, seja ele dos primeiros colégios que eu estudei, Feliciano, CEP 480, Rui Barbosa, Jamil Ojaik, Cefet, UERJ, toda essa vida foi de colégio público.
A educação pública fez parte da minha vida, ela tem um potencial muito grande, como você mesmo falou. Friburgo é um polo acadêmico, e é um excelente polo acadêmico. Tem professores muito qualificados aqui, universidades muito qualificadas. O papel da universidade é desafiar o aluno, e eles têm feito isso da melhor maneira possível. Tem tudo para crescer. E o papel da comunidade é se envolver também cada vez mais nisso. Não é só deixar a instituição jogada e esperar que de 6 em 6 meses forme uma leva de estudantes, mas participar ativamente. Eu concordo, tenho tentado fazer isso através do Jornal Voz da Serra, aqui também no programa. Eu acho que se a comunidade conhecesse mais o que se passa ali dentro, o carinho, a proteção seriam outros, né? Porque, inclusive, é um lugar que oferece empregos também para doutores, né? A gente não tem muitos aqui em Friburgo, muitas pessoas, muitos lugares prontos para receber doutores e pagar por isso, né? E ali também linhas de pesquisa, enfim, é um lugar sensacional. Como é que está a tua expectativa, tua perspectiva para essa segunda experiência agora? Quando é que você vai? Quanto tempo vai ficar? Então, tá tudo um pouco corrido, né? Minha data para começar já vai ser no dia 15 de julho agora. 15 de julho? 15 de julho, daqui a 2 semanas. Você vai estar lá em Palo Alto de novo? Eu vou estar, dessa vez, em Mountain View. É do ladinho de Palo Alto, é onde fica o primeiro prédio da Google, está localizado ali. Aí, dessa vez, eu vou ficar ali bem pertinho. Eu estou nos últimos ajustes para poder deixar tudo certo, para poder ir para lá, encerrar esse período na faculdade e viajar. Então, a minha expectativa para lá é aproveitar o máximo possível, me envolver mais nas atividades, até fora do horário de trabalho. A Google te dá todo um suporte para você estudar, então a ideia é que eu continue desenvolvendo projetos e não só trabalhando, né, também aproveitando. Você vai com a esposa dessa vez? Você foi com ela da outra vez também? Não, da última vez eu fui sozinho, eu fiquei lá 3 meses sozinho. Dessa vez eu vou com a esposa. Vai ser melhor, vai ser um pouco mais tranquilo, né? Com certeza. Você vai perder o próximo período na faculdade por causa disso? Então, esse é um papel que está sendo discutido ainda. A ideia é que existe um processo burocrático que está em andamento, mas que eu consiga ser afastado, porque os períodos de estágio internacional não coincidem com os períodos de férias das faculdades brasileiras. E poucas são as instituições que já se adaptaram a isso. Então, na UERJ, eu estou tentando fazer com que eu seja afastado durante esse período, que eu possa fazer o estágio e, quando retornar, ter continuidade às aulas da maneira que eu possa, caso não possa, retornar no próximo período. A pergunta acaba sendo crucial pelo que você falou, né? De ter um prazo de 1 ano para você poder estar graduado e poder... Porque eu acho que nesse momento, e isso é uma coisa que você pode passar para quem estiver nos ouvindo, né? Para você a noção do impossível está muito, muito diferente do que era, sei lá, 3 anos atrás, né? Acho que na tua condição você tem até a obrigação de sonhar com esse tipo de coisa, né? Pode ser lá, pode ser aqui, existe a possibilidade de emprego também com empresas internacionais aqui no Brasil, mas digo de você almejar o que você quiser, não tem mais, nessa altura, sentido você achar isso aqui não dá para alcançar, né? Você tá vendo que não é bem assim, e acho que o grande interesse da tua entrevista aqui é justamente mostrar isso para os jovens, quer dizer, se investir, se você realmente mergulhar, dá para chegar lá, alguém vai chegar, por que não você, né? E a pergunta de só você perder o período na faculdade é por causa disso, porque para você acaba sendo crucial, de certa forma, você conseguir se graduar, a partir do momento que você voltar a graduar em 1 ano, né? É algo que ainda está sendo discutido, que eu só espero que tenha o melhor resultado possível, né? Está passando por uma comissão o que está acontecendo, e com um pouquinho de esperança, talvez, eles vão fazer a escolha certa, e eu vou poder dar continuidade aos meus estudos assim que retornar do estágio. Porque você vai ter férias, né? Você vai perder provavelmente 1 mês e pouco de aulas ainda. Isso. Enfim, é uma situação que o bom senso aí... Claro que todas as matérias são importantes, mas de repente você vai conseguir repor esse conhecimento de alguma forma, né? Para você seria perfeito. Interessante. Cara, eu vou te pedir uma coisa que eu não costumo pedir, mas você, sei lá, você abre o coração, dê um conselho para quem está pensando em seguir carreira como você, para jovens. Eu tenho, de vez em quando, sou chamado a palestrar para jovens da minha área de jornalismo, e você vê assim, algumas pessoas
Elas estão inseguras no ambiente de universidade, muito inseguras sobre o caminho que vão seguir, se aquela é a carreira para elas, como é que vai ser o mercado. Se você puder, acho que você, não leva mal o que eu vou dizer, mas talvez você deva isso, pelo investimento que recebeu, Claro. deva à sociedade essa questão de passar para frente, de poder passar um pouco do que você recebeu, passar um pouco para os jovens, sobretudo de escolas públicas. Porque existe uma questão muito dolorosa do aluno de escola pública já ter uma certa autoestima de falar, poxa, eu entro numa competição em desvantagem, em situação de desvantagem. Isso dói muito, eu me emociono falando isso porque isso dói muito. Eu tive a chance de estudar em escolas particulares, mas me dói muito imaginar que um jovem chega a essa situação de um vestibular, uma situação assim, desculpa minha emoção, mas é porque isso é muito triste, né? O jovem às vezes sentir que está numa situação de dificuldade. Então, fala com esse pessoal, assim, dá o teu exemplo e fala um pouquinho sobre esse direito de sonhar, né, cara? Eu acho que eu não me considero como exemplo, ainda estou criando uma carreira, criando uma vida, mas se eu posso dizer alguma coisa do que eu fiz que deu certo foi que tente, se desafie. Se você está com medo, você está no caminho certo, porque se você está com medo, você já saiu da sua zona de conforto. E por mais que seja ruim admitir que, poxa, eu estou em desvantagem. Eu fiquei meses sem ter aula de química, de física, de português. Eu fiquei sem professor durante 3 anos. Isso são situações que acontecem no ensino médio. Aconteceram comigo também. Só que a primeira parte é corra atrás. Não deixe que esse desfalque que teve no passado afete seu futuro. Agora, corra atrás de tudo que fez falta. Tire essa desvantagem. E dê um passo à frente. Aí, ó, palmas para você, palmas para esses guerreiros todos aí que não se entregam e ainda acreditam, resistem, acreditam na educação. Parabéns, cara, que você seja muito feliz lá no teu estágio, na tua carreira. Espero que tenha sido emocionante para vocês, como foi para mim, que sirva de estímulo, de exemplo para essa juventude aí que tem que resistir, tem que estudar, tem que estudar. É isso aí, gente. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Obrigado. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.